Nas sextas-feiras, das 19 às 20 horas, nós temos palestras doutrinárias versando sobre assuntos da moral espírita cristã, que é uma atividade virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até as 11h30 da manhã, temos a evangelização infanto-juvenil e ocorrendo, no mesmo horário, o ciclo de paz. Em paralelo, aqui no salão, das 10 às 11 horas da manhã, ocorre o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma atividade presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo de O Livro dos Espíritos, logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos esse trabalho, que é o trabalho de preces e irradiações, atividade presencial e virtual. Demais horários e trabalhos e atividades da casa, é só se informar aqui na recepção. Então, meus irmãos, nesse momento, convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos a Deus e a Jesus. Agradecendo, antes de tudo, essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em prol de todos nós, de todos os necessitados, de todos os sofredores. Auxilia-nos, Jesus, para que a gente se torne cada vez melhor. Cuida dos nossos corações e que possamos usar da nossa vontade, do nosso esforço, em direção ao progresso, agora e sempre. E que assim seja. Neste momento, passamos a palavra à palestrante da noite de hoje, a nossa irmã Susana Schiller. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É com alegria que eu recebi o convite para a preparação, uma página, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 6. Mas antes de eu dizer o título do capítulo, eu gostaria de lembrar que sempre, quando nós meditamos, principalmente nessa literatura de Emmanuel, é um pedaço, um trecho de uma passagem de Jesus. Foram tantos os ensinamentos, tantos os exemplos, que não esgotaria jamais estudarmos. E este aqui especial foi colhido por Mateus, que era aquele discípulo, o apóstolo, que colhia, que escrevia, que registrava, que é importante. Então, nós temos agora um ensinamento de Jesus, colhido por Mateus, no capítulo 14, versículo 23. E Emmanuel nos deu o seguinte título: Esforço e oração. Olha, são sugestivas essas palavras, porque elas nos levam a entender o que Jesus quis transmitir. E Mateus escolheu as seguintes palavras, registrou lá: e, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, esse é um momento em que Jesus se permitia, depois do esforço, como exemplo, junto com a multidão, depois de ter feito o trabalho, de ter ensinado, de ter curado, de ter envolvido as criaturas com a sua vibração amorosa, a sua energia poderosa, ele foi orar. Mas foi orar à parte, depois da tarefa concluída. Então,
subiu ao monte a fim de orar à parte, sozinho. E Emmanuel nos diz o seguinte: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Então, vamos atentar aqui. Preconizam o absoluto retiro, se afastar, né, das lutas humanas para os serviços da oração. E nós vimos aqui, na palavra de Mateus, lida por ele, né, que Jesus primeiro cumpriu a sua tarefa, depois de atender toda a população. Depois da tarefa realizada, aí sim, ele se preparou e subiu ao monte para orar. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. É nele que nós temos que nos basear, nos inspirarmos, servir de orientação para as nossas atividades. O trabalho e a prece são duas características da sua virtude divina. Ele não só orava ou não só trabalhava, né? As atividades que ele, da pregação, das curas, dos ensinamentos, eram as duas juntas. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, quer dizer, se afastou, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Eu vou continuar para depois a gente fazer um retrocesso e meditarmos sobre essas palavras. Ó. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. Há criaturas que apenas trabalhassem sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquele que apenas se mantivesse genufluxa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, esta mensagem vem nos mostrar que nós temos não só a parte material do trabalho e espiritual. Isso é o esforço que nós temos. A nossa caminhada evolutiva nos exige esse esforço. Nós temos que trabalhar materialmente, mas também temos que trabalhar espiritualmente. E o esforço é uma ação energética, né, do corpo ou do espírito, é uma coragem, é algo a mais que se faz. Não é só as tarefas e os deveres do dia a dia. Isso são as nossas obrigações diárias.
Nós temos que trabalhar, nós temos as nossas atividades, nós temos que pensar, que nos conhecermos, mas o esforço é algo a mais. É uma energia colocada a mais para que nós possamos galgar este monte da evolução. Nós precisamos desse esforço. E depois desse esforço, a oração, que é a prece elevada a Deus. É interessante que primeiro nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer esse esforço, tanto material quanto espiritual. Essa busca, essa luta, nada desesperada, mas é um esforço, é algo que exige de nós, para depois nós entrarmos em comunhão com o Pai. E aqui, né, nos diz que Jesus, depois que despediu a multidão e terminado o esforço diário, como nós temos o nosso esforço diário, todos nós temos a nossa parte a realizar. Estabelecia a pausa necessária. Também precisamos dessa pausa, justamente para meditar à parte. É sozinhos, é conosco, é nós e Deus. É essa meditação, esse querer conhecer, querer pensar sobre tudo que nós realizamos, é uma prece, é uma oração silenciosa que fizemos com Deus. A meditação é uma oração silenciosa, né? Para comungar com o Pai, na oração solitária e sublime. E aqui um trecho bem interessante que nos diz: se alguém permanece na Terra, e todos nós estamos aqui, né? Encarnados, eu acho que aqui todos nós estamos, né? É com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Todos nós aqui viemos para evoluir. Todos nós temos esse objetivo. Seja em que área for, seja nas tarefas mais simples, nas tarefas mais que exigem o conhecimento, que exigem o envolvimento, não importa. Ah, mas eu não estudei, mas eu não trabalhei. Não interessa. Todos nós que estamos aqui, nós viemos com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Aonde? Na nossa evolução. Na nossa escalada evolutiva. Pode ser 1 milímetro, não importa. É não ficar parados. Nós temos que nos dar conta que precisamos nos esforçar para isso. E nas expressões evolutivas também, né? Pelo trabalho que foi convocado a fazer. Talvez a gente não tenha consciência daquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual, no nosso programa de vida. A gente não lembra, não importa. Mas a gente sabe que tem um dever a cumprir, que tem uma tarefa, que é fazer o melhor que nós pudermos em qualquer atividade que nós estejamos engajados. Esse é o esforço. Fazer o melhor, dar o melhor de si, daquilo que tem condições, daquilo que sabe fazer, daquilo que gosta de fazer, o bem, né? Pelo trabalho foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. E aí é Deus que ilumina a nossa tarefa. Quando oramos e agradecemos, pedimos a proteção, Senhor, me ajuda, eu vou iniciar uma tarefa, ou Senhor, obrigada, porque eu realizei, eu encerrei, consegui realizar este intento. É ali que Deus nos auxilia e nos santifica a nossa tarefa. Então, nós temos que meditar e pensar sempre que Jesus, em todos os atos, nos deixou o exemplo e como nós devemos realizá-lo. Primeiro, façamos a nossa tarefa com o nosso esforço, com a nossa dedicação e com o nosso carinho. E depois, levemos o pensamento através da oração, né, agradecendo a Deus por tê-la cumprido. E eu agradeço aqui por ter cumprido a minha tarefa. Uma boa noite a todos, muito obrigada.
Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejaram-nos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofremos advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja.
Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos no plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação, na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna.
pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver nesse momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada, ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus, amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guerreiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai, nosso que está em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no espaço como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dai-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Cristo, Deus e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sobre as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira as condições nesse momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternuras e de paz. Que as diversas religiões, sobre as quais se agrupam as criaturas humanas, represente apenas estágio de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para a unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos nesse momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, porteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso
Entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que as lembranças ternas e queridas do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante, o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. As tranquilas praias de Cafarnaum, como nos agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizar a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de prece e radiações da noite de hoje, pedindo aos nossos amigos espirituais que aqui se achem para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, a caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dai-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam indulgência de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando o que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as radiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores,
Damos por encerrados os trabalhos de prece e radiações dessa noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.